Paulo mandou Tito para Creta, porque naquela ilha Paulo havia fundado muitas igrejas, mas ele não tinha organizado aquelas igrejas. Como ele não organizou, muitos cristãos estavam vivendo de forma meio torta, e ao mesmo tempo, como não foi estabelecida liderança, muitos homens de má índole e com interesse, especialmente financeiro mesmo, nada mudou, né? Interesse no dinheiro dos outros, estavam sendo assumidas as igrejas como pastores. E Paulo mandou Tito para corrigir esse negócio, para orientar os cristãos como deveriam viver a sua conduta, bem como para estabelecer uma liderança que fosse sadia e edificasse a igreja. Realmente, líderes que tivessem a vida, nós começamos a ver que, primeiro, o líder, nós vimos a natureza, nós vimos a introdução, depois vimos qual a natureza da liderança cristã tem a ver com servir ao irmão, servir, esse é o grande propósito, certo? Também. E nós vimos que o líder tem 3 atribuições principais. A primeira é guiar, conduzir o rebanho de Deus. E nós vimos que a grande maneira como o líder tem de conduzir é pelo seu exemplo. A sua vida deve ser o espelho que os demais cristãos devem observar na hora de se guiar. Ele tem que ser o exemplo do rebanho. Então não tem muito essa de, não, olhe só para Jesus. O líder não pode dizer isso. Ele tem que ser aquele que diz, pode seguir os meus passos. Eu tenho falhas, eu não sou perfeito, mas pode seguir os meus passos, porque até quando eu errar, nós vimos a humildade do líder, né? Nós vimos que o líder não é alguém que se coloca acima dos outros, até quando ele errar, ele vai mostrar o caminho do arrependimento e da correção de atitude. Então o líder tem que ser o exemplo. E vimos também que ele tem que ser exemplo também na condução da sua família. Um líder cuja família não é guiada corretamente, que se mostra que ele não foi o sacerdote da sua casa adequadamente, tanto na sua relação conjugal, quanto na criação dos seus filhos, ele será inapto ao ministério. Ele primeiro tem que ser o pastor da sua casa. Se ele for eficiente no que ele faz lá, na sua casa, se ele mostrar que soube conduzir sua família nos caminhos de Deus, aí ele pode ser pastor. Que coisa, não é? Marcelo está muito imprensado aqui, nunca mais ele vai pedir para alguém pregar em Tito, nem dar uma aula em Tito, certo? E quando começar a Timóteo. Só que tem um detalhe, irmão. Nós vimos, a última observação que eu quero fazer das aulas passadas, nós vimos também que aquilo que é requerido do líder é requerido de cada cristão. Por que é requerido assim do líder? Porque ele tem que ser o espelho das qualidades que todos os cristãos têm que ter. Então é alguém que já atingiu certo nível de maturidade cristã, e ele então pode ser o exemplo. Mas que todos os cristãos têm que buscar ser também as mesmas coisas de tudo que a gente já viu até aqui. Agora nós vamos começar no versículo 9. Se um pastor tem que guiar sua família, guiar a igreja, ele não apenas tem que guiar a igreja, ele tem que também fazer 2 outras coisas. Ele tem que proteger o rebanho, ele guia o rebanho, ele protege o rebanho e ele alimenta o rebanho. São as 3 atribuições de um pastor, segundo Paulo em Tito. E agora no texto que a gente vai ver, ele vai fazer a transição. E essa primeira parte que a gente vai ver a partir do versículo 9, é a transição, e depois ele vai esmiuçar um pouco melhor o que ele diz aqui, certo? No versículo 9. Além das características que ele disse acerca de um pastor, o pastor também deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Encorajar na sã doutrina, isso é um termo de medicina, novamente ligado a essa questão de saúde. Lembra que quando ele disse, estou mandando você, Tito, para colocar as coisas em ordem, nós vimos que essa palavra era a mesma palavra, por exemplo, de que você colocava um osso no lugar, uma junção, um ombro que tivesse deslocado, corrigir, para colocar no lugar novamente. Novamente, Paulo usa esse termo, mais um termo ligado à questão de saúde, de corpo,
que é sã, sadia. O pastor deve ensinar a doutrina sadia tanto naquilo no sentido do que você deve crer, quanto também nas implicações da sua fé, ou seja, na sua conduta. Então a sua doutrina não é só coisa que a gente vai acreditar, mas também a vida que a gente deve conduzir, a maneira como a gente deve conduzir nossa vida está também na ideia de sã doutrina, sadia, que vem de Deus, que é boa. E proteger o rebanho, quando ele diz refutar os que se opõem a esta doutrina. Proteger os rebanhos dos falsos mestres. E aí nós vemos, por exemplo, o que disse Calvino, quando ele diz: o seu desejo, o desejo de Paulo aqui, é que o bispo, novamente, dizendo bispo, presbítero, pastor, líder, entenda aqui tudo na mesma coisa, como sendo uma mesma coisa. O seu desejo é que o bispo, pastor, líder, a mantenha firme, a doutrina, a verdade de Deus, de modo que seja ele não só bem instruído nela, isto é, um pastor tem que ser alguém que conhece bem a palavra. Ele tem que ser bem instruído nela. Segundo Calvino, portanto, um pastor que não conhece a Bíblia, e ele está falando para si mesmo, que ele não deveria ser pastor. Mas, além disso, também se mantém inabalável em transmiti-la. O pastor não só conhece a palavra, como ele a ensina, prega, transmite para os outros, ele diz de forma inabalável, isto é, ele não tira uma vírgula do que diz a palavra. Ele não dá jeitinho. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, não se preocupe, se liga aí, Timóteo, porque nos últimos tempos as pessoas vão ser assim. Embora Paulo está dizendo nos últimos tempos, mas sempre foi assim. Né? Elas vão querer, assim, vão ter tipo aquela coceirinha no ouvido. Um negócio gostoso, aquela coceirinha que começa a gostar. Pronto, eles vão querer ter essa sensação. De uma forma que vão buscar pessoas que digam coisas para elas que as agradem. Alguma coincidência com o que a gente tem visto aqui no Brasil? Pessoas estão buscando que tipo de evangelho? O evangelho que Deus coloca em sua palavra ou o evangelho que fala o que eles esperam ouvir? O pastor é inabalável em transmitir a palavra como ela é. E se vai esvaziar a igreja, se porque vai esvaziar a igreja, vão tirar ele da igreja, porque foi um pastor incompetente, né? As pessoas estão indo embora porque ele não foi um bom pastor. Será que sempre que uma igreja esvazia é porque o pastor não foi um bom pastor? Ou será que tem vezes que a igreja esvazia exatamente porque está sendo o pastor correto? De repente, as pessoas que estão lá e que não querem a palavra. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de julgar uma igreja cheia ou uma igreja vazia. O pastor, ele será bem sucedido se ele cumprir a vontade de Deus para o ministério dele. E não se as pessoas vão ouvir o que ele quer. Lembrem, quando Deus se apresenta para Isaías capítulo 6, ele se apresenta para Isaías, ele tem aquela questão de Isaías, acho que até comentei em outra aula, Isaías contempla a glória de Deus e ao mesmo tempo contempla quem ele é, ele se arrepende do que ele é, Deus então o purifica e o torna apto para ser o seu servo, aquele que vai cumprir a sua vontade, isto é, o seu profeta. E ele diz, sua missão será dizer as minhas palavras para as pessoas. Você vai ser minha boca para essas pessoas, você vai ser minha voz. Agora, nem se sincroniza isso, porque eu vou te dizer só uma coisa. Ninguém vai querer ouvir o que você diz. Será que Isaías, que pregou o que Deus mandou, e o próprio Deus já tinha alertado, ninguém vai dar ouvido a você? Ele foi um fracassado? Ou ele cumpriu seu ministério? Eu acho que ele foi bem sucedido. Porque o ministério dele foi plenamente cumprido. Dizer o que Deus mandou dizer. Terminou, segundo uma tradição, terminou colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Eis o destino do profeta de Deus. Profeta bem sucedido. Porque
porque ele disse as palavras que Deus tinha mandado, independente do que ia acontecer com ele, independentemente se as pessoas iam ouvir ou não. É isso que Calvino está dizendo. Ser não apenas alguém que conhece bem a palavra, mas que não arreda o pé. Ele prega o evangelho puro. Ponto final. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer não depende dele. Não depende de mim, nem depende de você se alguém vai se converter. Por isso que essa balela de vou ganhar mais para Jesus, é uma grande infantilidade. Quem ganhou mais para Jesus? Não foi ele mesmo que comprou com seu sangue? Se ele comprou, como é que eu vou ganhar alguma coisa? Está comprado por ele. Então, gente, pastor é inabalável, mas não é só um pastor. Todos nós deveríamos ser assim. É o que a palavra ensina. Não interessa se vai trazer benefício ou malefício. Nós não nos apegamos dela. Não mudamos, nem acrescentamos, nem alteramos, nem tiramos, nem acrescentamos, nem alteramos nada. Alguém já disse que o pastor ideal é um homem ao mesmo tempo erudito e piedoso. Isto é, erudito no sentido de um estudioso. O pastor tem que ser alguém que estuda a palavra, conhece bem teologia, que se esforça. Ele pode até começar não sabendo tanto, mas ele se esforçará por conhecer o máximo do seu Deus. E piedoso no sentido de sua vida reta, sua vida justa, sua vida conforme a vontade de Deus. Aí vem a pergunta, por que ele tem que ser um homem assim? Pelos dois motivos. Primeiro, porque ele é o exemplo do rebanho. E é aquele que vai ensinar. Se ele não sabe a palavra e nem tem um exemplo de vida, como ele pode ser o exemplo do rebanho e o professor do rebanho de Deus? O mestre do rebanho de Deus. Essa foi a minha tese da minha monografia no seminário. A principal função do pastor é ensinar a palavra. E ele faz isso, primeiro, com a sua vida. Segundo, com as suas palavras. Mas não é só por isso que ele tem que ser um homem que conhece bem a palavra e também que tem uma vida reta. É também por causa dos lobos. A palavra é a maneira de defesa, ou é a arma de defesa que a igreja tem. Está na mão do pastor. É aquele que mantém a doutrina reta e que não admite a perversão dela. Que não aceita que no seu meio, que no seu púlpito, que na sua escola dominical, ou que no meio do povo de Deus, nessa comunidade, apareça gente ensinando doutrinas e práticas erradas. Não admite. Como eu já vi, se fosse só uma vez, meu Deus, e se fosse só besteira, heresia mesmo, literalmente. Eu já cheguei a ouvir heresia no púlpito, e nenhuma atitude ser tomada por parte de um pastor. Pelo contrário, depois perguntava, e foi? Nem se percebeu que começaram a dar veneno no rebanho dele e ele nem... Acho que até ele comeu mesmo. O pastor é aquele que defende seu rebanho. Se ele não conhece a palavra, ele não vai poder defender, porque ele não vai ver o erro. Você não pode saber o erro se você não conhecer a verdade. E segundo, ele pode conhecer a verdade tanto quanto for. Se ele não tiver um padrão de conduta reto, ele não tem moral para falar nada. Então, tanto por causa dos falsos mestres, dos falsos ensinos, quanto porque ele é o professor e exemplo do rebanho de Deus, o rebanho que está, não é dele, mas que está sob o cuidado dele, por isso a vida dele tem que ser reta e por isso ele tem que ser um mestre na palavra. Mestre quer dizer não é no sentido acadêmico, mestre, doutor. Mestre no sentido de conhecer bem, alguém apegado, que está sempre estudando, está sempre observando, está sempre meditando nela, sempre ouvindo o que é que Deus tem a nos dizer. Então tem algumas considerações e vou então já para o versículo 10. Algumas considerações que eu coloquei, não vou tratar de todas, mas pelo menos esse aqui. Não pode ser condescendente com os ensinos errados, nem com aqueles que os propagam. Não pode aceitar que tenha gente na igreja dele, igreja que está sob o seu cuidado, gente ensinando coisa errada.
Contudo, se não for um mestre na palavra, não terá condição de fazê-lo. E mesmo que seja um mestre, se sua conduta não for irrepreensível, não terá capacidade moral de fazê-lo. Então é muito sério o que é requerido de um pastor. O que é requerido do pastor é o que todo crente tem também sido requerido por Deus. Só que dele é requerido muito mais por causa da posição, das atribuições que ele ocupa, da missão que ele tem. Ele é cobrado das mesmas coisas, só que num nível muito maior. Lembra quando a palavra diz, cuidado com vocês que querem ensinar, porque os que ensinam serão cobrados muito mais duramente por Deus. Pode ter certeza, eu não ensino porque gosto muito, não. Eu não prego porque tenho um imenso prazer em pregar. Irmãos, eu vou até confessar a vocês que eu já disse algumas vezes a alguns amigos. Pudesse eu, tivesse a opção, eu nunca pregaria. Parece estranho, né? Quando eu digo assim, eu não vou explicar aqui, não vou explicar, pelo menos nessa oportunidade. Parece muito estranho, mas por muitos motivos. Primeiro, porque dói muito mais em quem prega, porque você vai para a palavra, começa a estudar, começa a pegar aquele texto, começa a esmiuçar, e geralmente, principalmente eu que prego, tento pregar toda a Bíblia e não só o que interessa, isso é muitas vezes um monte de chicotada que você mesmo recebe. Você começa a ler a palavra, olhar para si mesmo, começa a ver que você não está muito tanto quanto está ali na palavra, você começa a ser cortado por Deus, consertar, corrigir, dar lapada, sabe de Deus? Caminho, meu filho, você é o primeiro cobrado. Segundo, que muitas vezes as pessoas não gostam do que ouvem. Eu já preguei numa igreja onde foi um silêncio sepulcral quando eu terminei a pregação. A igreja foi uma festa só, uma alegria só. Eu nunca vi um culto tão animado. Era bênção e vitória para lá, e cai música e forró, e era uma alegria só culto. Quando eu comecei a pregar, o povo começou a ouvir o que eu estava dizendo. Não ouvi na igreja pentecostal. Você não ouviu um glória a Deus, um aleluia, nem um amém. É um negócio estranho, né? E eu preguei, sentei, e um irmão, quando eu ia sentando, me disse: amém, irmão, essa palavra de Deus, obrigado. O resto, silêncio mortal, porque não era a palavra que agradasse. Então isso é muito ruim para quem prega. Você se sente mal, um peso, você sente um peso, literalmente, gente, um peso aqui. Se eu pudesse, eu não pregaria. Acreditem, não é brincadeira, eu não estou fazendo média quando eu digo que só prego porque alguma coisa em mim não me permite não pregar. Alguma coisa em mim, como Jeremias, que quando disse que não falaria mais as palavras de Deus, porque passou a noite num tronco amarrado, passando inclusive não só frio, fome, mas só porque pregava coisa que o povo não queria, dizia: esse aí é um aliado da Babilônia, está querendo que a gente se perca, isso não é de Deus, não. Aí, além dessa vergonha, né? As pessoas passando, cuspindo, rindo dele. No outro dia de manhã, ele foi solto e ele disse: eu nunca mais prego, nem mando as palavras que eu não falo mais não dele. Mas logo em seguida ele disse: foi como se um fogo ardesse dentro de mim. E eu acabei vencido por Deus. Eu entendo muito bem o que Paulo quer dizer aqui a Tito, quando ele está tentando também incentivar Tito. Tito, não desista. Também fez isso com Timóteo. Timóteo, não desista. Cumpra o seu ministério. Lembra quando eu disse aqui, daquele de Isaías? Isaías, Moisés morreu, agora é você que vai liderar. E eu disse, imaginando que ele pode ter dito a Deus que não está registrado, que sabe, Marcelo? A Bíblia não registra tudo, mas eu fico imaginando as cenas, sabe? Eu gosto de... É inevitável, eu comecei a imaginar assim, as coisas. Ele dizendo que o deserto é duro, a terra não é nossa, a gente pode... Como é que a gente vai ter recurso? Nem plantar a gente vai poder. De onde é que a gente vai tirar comida, água? Além disso, os inimigos são fortes. Eu mesmo vi, né? Josué viu o tamanho dos caras lá. Tudo bem armado, treinado.
coisa que os israelitas não sabiam era guerrear. Era tudo escravo. Os caras eram reclamando de guerra. Se não bastasse isso, o próprio povo, como a gente diz por aqui, caningando, perturbando o juízo. Tem tudo para dar errado. E Deus só deu um motivo para Josué. Um motivo só. Para que ele assumisse o que ele tinha para fazer. Eu sou contigo. Basta isso para você, Josué. Com todos os desafios da sua vida, eu sou contigo. Fecha a matraca e siga em frente. Não tem como dar errado. Eu estou contigo. É assim que certamente esses homens, esses líderes se sentem. Eu não lembro quando foi que eu falei isso, se aqui ou em outro canto, mas eu acho que aqui. Cuidado para que você não seja uma pedra, não foi aqui não, uma pedra no sapato do seu pastor, para que você não seja um motivo de tormento na vida dele. Foi aqui, pela primeira aula de introdução. Que você não seja um motivo de tormento, mas um motivo de alegria. É isso. Senão você vai ser igual os israelitas lá, perturbando o juízo de Moisés. Moisés sendo guiado por Deus, buscando o bem do povo. E as pessoas só sabiam reclamar. Ao invés de ajudar, ao invés de crer em Deus, ao invés de dar os braços lá, juntar as forças com Moisés, eles iam para dividir, não voltar. Não, eles formavam os partidos. Os que queriam voltar para o Egito, se queriam desviar o caminho, se queriam cumprir o mandato de ir para Canaã. Seja aquele que segue os passos do seu líder, se você reconhece nele alguém que é um homem da palavra, estudioso da palavra, um professor da palavra, e também alguém que mostra na sua conduta o exemplo de que todo cristão deve ser. Sem doutrina saudável, não há um crescimento saudável. Não é possível a gente querer só comunhão com Deus, uma espiritualidade bem, eu diria, uma espiritualidade genérica, muito superficial. Não é compatível. Por isso que a gente precisa conhecer bem a palavra, conhecer bem o Deus com quem nós nos relacionamos. Conhecendo Ele, nós sabemos quem Ele é. Conhecendo quem Ele é, nós sabemos o que Ele espera de nós. E aí a gente vai poder trilhar no caminho que Ele espera. Não é possível pular etapa. Não é possível relacionamento com Deus se você não passa pela doutrina. Porque doutrina tem a ver principalmente com quem Deus é e com o que Ele fez por nós. Então, irmão, nós vamos aqui para o versículo 10. Se tiver alguma coisa a dizer, fique muito à vontade. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Até o versículo 13. Então ele vai nos dar aqui uma característica, ou algumas características desses homens que estavam se passando por pastores. Nós já vimos algumas coisas, mas vamos ver aqui. Primeiro, que eles eram insubordinados. Homens que não, parece que um coração de pedra, no sentido de, parece que eles eram incapazes de se submeter à doutrina, especialmente. Eu não sei se Paulo aqui está falando subordinado no sentido de não se submeter aos apóstolos. Me parece que não, porque não parece que os apóstolos tinham tanta influência direta naquela ilha. Paulo fundou aquelas igrejas, melhor dizendo, foi embora, mas não me parece que existem apóstolos ali ensinando, de vez em quando indo. Então, é mais claro que ele está falando de subordinados em relação à doutrina. Eles não aceitam, eles não recepcionam, muito menos ensinam o Evangelho de Cristo. Eles não se dobram a esse Evangelho. Eles perverteram. Eles interpretaram o seu próprio Evangelho.
Muito possivelmente é isso. A tal ponto que ele diz, por exemplo, que são faladores e enganadores. Faladores e enganadores. A ideia, e aí quando a gente vê principalmente outros textos no Novo Testamento também, é que é o seguinte: esses caras eram bons de oratória, eles sabiam falar, eles sabiam conquistar as pessoas, eles se passavam por gente muito intelectual, talvez. Quem sabe, por outro lado, eles se mostravam muito espirituais. Ixi, a igreja pegava fogo quando esses caras começam a pegar o microfone. A bênção. Deus age poderosamente. Só aquele fogo de palha, que em nada edifica, que em nada faz você crescer, que não ensina nada a respeito de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Não é só no sentido de gente muito intelectual que sabe falar bem e na sua fala conquistar as pessoas. Essas pessoas, esse tipo de gente, sabe como ganhar. Ele tem um público, ele vê o que aquele público gosta e ele começa a lançar ou a fazer de uma forma que não atrai aquelas pessoas. Esse discurso hoje da bênção de vitória, da prosperidade, a terça-feira do Espírito Santo, a quarta-feira da libertação, a quinta-feira da rosa ungida, e não sei, cada dia vai atraindo as pessoas que têm interesse, percebe? Sempre manipulações de acordo com áreas de interesse, problemas emocionais, problemas de relacionamento, especialmente de família, problemas financeiros, é sempre áreas de forma que ele sabe que tem muita gente que está com necessidade naquela área. Então, naquele dia, ele sabe que vai ter pessoas atraídas por aquilo. Ele já sabe o que vai dizer, ele já sabe que música vai cantar, cria todo um ambiente. E aí, meu amigo, você está precisando, você cai. É esse tipo de gente aqui que ele está alertando. Ele está dizendo que os falsos mestres são assim. Será que é difícil reconhecer o falso mestre? Se Paulo dá o padrão do mestre correto da parte de Deus e do falso mestre, está aqui na palavra mostrando. As pessoas parecem que não querem enxergar. Fazem questão de não enxergar. São insubordinados, sempre de arrogantes, não se dobram na doutrina. Eles são do tipo que conseguem enganar as pessoas, eles conquistam as pessoas. Ele diz que eles são do grupo da circuncisão, que nos esclarece que esse povo aqui era dos que queriam que todos os cristãos, além de cristão de crer em Cristo, para a salvação também tinham que seguir a lei de Moisés. Tudo aquilo que era previsto na lei de Moisés. Inclusive tipos de comida que você pode provar ou não. Há alimentos impuros. Tem que guardar o sábado. Não pode comer certas comidas. Certos dias santos, não só o sábado, mas certos dias santos, festas. Todos os mandamentos. Algumas centenas de mandamentos. Se for contar todos eles. Então, eles colocavam esse caminho para você. Não adianta só crer em Cristo. Você tem que também fazer alguma coisa a mais para ser salvo. Esse tipo de coisa está presente demais no nosso meio. A gente acha que consegue, de alguma forma, conquistar a nossa salvação. Salvação também é na cruz. Nada do que você fizer vai te salvar. A não ser uma coisa. Arrepender-se de seus pecados e se jogar aos pés da cruz. A gente pode ganhar alguma coisa de Deus. Fazendo por onde? Gente, tudo é por graça. Não é porque você vem demais para o ciclo de oração. Não é porque você jejua todo dia. Não é por nada disso. Embora você deve orar, deve tudo bem, jejuar. Ok. Mas perceba, essas coisas não podem ser feitas para a gente conseguir convencer Deus a nos dar o que a gente quer. Esse povo dizia que você tem como ganhar mérito com Deus. A gente não pode cair nisso. Tudo que Ele dá é por unicamente que Ele é bom, que Ele nos ama. Não porque a gente conseguiu fazer Ele como alguém que disse lá, eu estava presente nesse, não seja chama de culto, nessa coisa que foi feita lá. Aí de repente o cidadão simulou sangue,
um óleo com coloral, sei lá o que era aquilo, fazendo propaganda aqui, depois eu pego. Gente, e nesse negócio lá era o sangue de Jesus que ungiu, e aí eu estou falando de uma igreja, não era a igreja dessa TV não, né? A igreja é muito mais perto de vocês, vocês imaginam. Não era esta congregação. Né? E aí o cidadão disse, olha, para você receber uma bênção normal de Deus, você não precisa fazer nada. E eu me alegrando, já começando a me alegrar. Eu estava estranhando, já esperando uma coisa ruim. De alguém que está falando, fazendo um negócio de sangue de Jesus. E ele diz um negócio desse, eu fiquei feliz, né? Opa, ele vai falar da graça de Deus? Aí depois ele disse, mas se for uma bênção mais complicada, você precisa fazer um sacrifício. Literalmente ele usou a palavra sacrifício. Sacrifício tinha a ver com dar dinheiro. Esse tipo de coisa é muito parecido com o judaizante. Que não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com ganhar bênção. Porque esse negócio da circuncisão aqui, dos da circuncisão, tem tudo a ver com ganhar ponto com Deus. Seja para salvação, seja para receber a bênção. Cuidado com quem você ouvir pregando, prometendo qualquer coisa. Cuidado, porque nesse meio pentecostal tem aqueles que não fazem nem por dinheiro, mas não. Gente, hoje, desde o ano passado, eu não estou. A igreja onde eu estou não é tipicamente pentecostal. Mas eu passei minha vida toda em igreja pentecostal e continuo muito ligado. Não tenho nada contra, não. Pelo contrário, eu acho que posso a qualquer momento voltar. Mas é uma crítica que tem que se fazer a alguns exageros. O que eu já participei de culto, se eu fosse anotar todos os cultos que eu participei, que eu vi gente vendo chave, vendo porta aberta, vendo um anjo com espada de fogo. Esse tipo de balela, estou dizendo que Deus não possa manifestar-se em visões. Eu creio nisso. Mas eu acho que assim, 90%, 95%, tudo mentira. Eu creio em visões. Eu creio que Deus revela coisas. Mas eu não creio na maioria dos que dizem que Deus está revelando a ele. Quando você olha a figura, quando você olha tudo que ele está dizendo, você percebe que não é de Deus. Não é de Deus. Eu já tive a experiência de ouvir a voz de Deus como vocês estão me ouvindo. Uma vez na minha vida. Mas o Deus desse povo é o Deus para falar, fala mais que mulher. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma menina de 1 ano e 8 meses que eu quase não aguento. Cuidado, tá bem mulher aqui. Deus fala todo culto todinho, em todo canto, o cara está no ônibus, vem tendo visão. Parece que Deus não se cansa de mostrar coisas. Isso é loucura. Faladores mentirosos. Repito, não estou dizendo que Deus não se revele. Não estou dizendo que visão é tudo mentira. Estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado na hora de querer acreditar nessas coisas. Nessas pessoas. Temos que ter cuidado com as pessoas. Porque boa parte das vezes não é Deus. Principalmente porque às vezes é tipo as mesmas coisas, sempre relacionadas às mesmas coisas. Então... Visões tudo iguais. Poxa, que coisa. Geralmente é assim, por quê? A igreja pega fogo, o povo se alegra, no outro culto ele é chamado de novo. Principalmente se no final do culto ele levar pelo menos R$20 para gasolina, pelo menos. Ele vai fazer de tudo para pregar de novo. Parece que eu faço o contrário. Parece que eu prego de um jeito para nunca mais me chamar. Me chamaram para o aniversário da igreja, não sei se eu contei outra vez aqui. Mas não faço de pirraça não, gente. É porque o texto que eu vou pregar, o texto que vem a mim, pode ser um texto agradável ou não muito agradável. Mas o texto que vier é o texto que eu prego. E uma vez eu fiquei muito feliz, porque não fui eu que escolhi. Foi o aniversário de um conjunto masculino na igreja, e aí me deram um versículo, meio versículo, né? Como de costume, né? Meio versículo. Aí eu fiz o quê? Não olhei o versículo, olhei o capítulo todo. Fiz questão de olhar o capítulo anterior, para saber o quê? O que realmente o texto está dizendo. Porque se eu pegasse meio versículo, era só coisa feliz, só coisa boa.
Mas eu olhei o contexto. O contexto falava sobre sofrimento. Eu digo, eu não tenho culpa, vocês me deram texto. Eu vou falar sobre perseverança, era o tema do texto. Perseverança em meio ao sofrimento. No aniversário de conjunto. Menino, acabou o culto. Não tenho culpa, eu vou pregar isso. Se não tivesse me dado, certamente eu não teria pregado aquele texto, mas me deram. É isso que eu estou dizendo. As pessoas querem pregar coisas, falar coisas, pervertendo. Às vezes ele usa a Bíblia. Gente, ele está dizendo que um líder cristão é aquele que é inabalável ao pregar, a ensinar a palavra. Paulo disse a Timóteo, pregue toda a verdade de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Toda a verdade. Não escolha partes que as pessoas, porque as pessoas vão querer só o que coça, o que agrada os ouvidos. Por isso, Timóteo, não pense duas vezes, pregue tudo. As partes boas, as partes que alegram, as partes que nos motivam, que nos animam, e as partes que nos corrigem. Também, ainda que nos doa. Porque tudo é para a glória de Deus e para o nosso agradecimento. Falsos mestres e dos verdadeiros mestres, né? Da caracterização. E é relativamente fácil identificar um falso mestre em detrimento de um verdadeiro mestre. Mas tem como fazer um parâmetro, uma diferenciação entre um falso mestre, um verdadeiro mestre, um mestre de formação? Porque possa haver que alguém fique um pouco inseguro. Está em formação ainda e exercer e falhar em alguma coisa e ser taxado. Eu estava estudando no seminário, estamos estudando no seminário, nesse semestre agora, uma das disciplinas é Epístolas Gerais. Em Epístolas Gerais, nós temos a primeira carta de João. A primeira carta de João ela nos adverte muito sobre, especialmente no início, sobre não sermos, disse quantas palavras, mas nós não sermos escravizados pelo pecado. Nossa vida não pode ser, claramente, nós mostrarmos que somos movidos pelas nossas paixões, nossos desejos, ao invés da vontade de Deus, da lei de Deus. E ele diz, embora as traduções compliquem a nossa vida, mas ele diz que o cristão é aquele que ele não anda em pecado. Não é que o cristão não cometa pecado algum, mas o cristão é aquele que não vive continuamente no pecado. O pecado não é um hábito constante na sua vida. Mas o pecado ele vai se mostrar em algumas coisas que a gente vai fazer ou deixar de fazer. De forma que o pastor também é um cristão. O pastor também é uma ovelha. O pastor também é alguém falho, que comete também pecado. É claro que um líder pode ter os seus tropeços. Ele nunca será perfeito. Só no dia que todos nós seremos perfeitos. Quando Cristo nos aperfeiçoar na glorificação. Mas até lá, todos nós cometemos falha. Ele não vai saber a palavra pé da letra. Se no sentido de... no sentido de reconhecer de Gênesis Apocalipse, tudo que você perguntar, qualquer mistério, não é isso. Foi ótimo a sua pergunta. Não é isso. Ainda que ele tenha 40 anos de pastor, ele vai continuar se policiando, crescendo, aprendendo, errando. Então, o falso mestre, primeiro, ele mostra que ele tem um caráter deturpado. Nós vimos várias coisas anteriormente, por exemplo, ele não se importa com as pessoas, ele se importa consigo mesmo e com o que ele pode tirar das pessoas. Isso é uma característica muito clara. Por isso que, por exemplo, nós vimos que o líder tem que ser hospitaleiro. Nós vimos a essência do que quer dizer hospitaleiro. Hospitaleiro é se importar com o necessitado, com o oprimido. Ele não faz bichas grossas, ele faz por onde auxiliar aqueles que estão perto dele a se erguer. Um falso mestre não faz isso. Ele pode até fazer eventualmente, quando ele tem segundas intenções. Então nós temos o seu caráter, nós temos a sua conduta. A vida dele mostra coisas gravíssimas. O pastor ele pode ter seus erros.
Mas de forma alguma é admissível que o pastor tenha erros muito graves. E o seu ensino, o seu caráter, sua conduta e o seu ensino. Que tipo de coisa ele ensina? A gente percebe se o evangelho não é. A gente conhece razoavelmente a palavra e a gente percebe. Então você começa a ver, ele pode ter um erro. Pode ser que o pastor erre numa coisa que ele vai ensinar, pode ser que eu esteja aqui falando, por isso que eu falei agora do vídeo, pode ser que eu diga alguma coisa que depois que eu olhar, eu digo, meu Deus, por que eu falei isso? Isso não está certo. Você escapa. Uma coisa é escapar, uma coisa é eu não saber tanto assim, de repente ensinar uma coisa e depois perceber que ensinei errado, tem que voltar atrás. Outra coisa é você ensinar algo muito diferente da palavra. Não é um errinho qualquer, não é uma eventualidade, não foi um deslize. Não, você mostra que você não tem domínio. Eu ouvi um camarada pregando, e na sua pregação, terminou a pregação, deveria ter concluído, mas eu acho que ele não fez a conclusão, ficou enrolando para ver como é que ele conseguia terminar. Aí saiu do tema, viajou não sei para onde, para Romanos, e terminou em Gênesis. Em Gênesis ele chegou a dizer o seguinte, eu nunca esqueci disso. Irmãos, eu não lembro como foi que ele chegou lá, mas ele pulou, porque ele estava dizendo que tinha nada a ver com história para a gente. Irmãos, Adão não teve culpa do seu pecado. Uma anteninha, porque minha anteninha no culto fica ligada. Já começou, as anteninhas chapulinhas começou a vibrar. Aí eu, o que é isso? Por que? Aí continuou. Por quê, meus irmãos? Veja só, quando a gente nasce, a gente é criancinha, bebê, vai crescendo, vai aprendendo. Mas Adão já nasceu adulto. Então ele não teve tempo de aprender. Certo? Então ele não teve culpa de ter pecado. Isso seria uma abobrinha se, na minha opinião, não fosse uma heresia. Poderia ser uma abobrinha, um negócio assim, que coisa idiota. Só que, se Adão não teve culpa do seu pecado, a culpa de ter pecado, na verdade, porque ele nasceu adulto, quem foi que criou ele adulto? Então, a culpa é de Deus, que cometeu o erro de, em vez de fazer ele beber e deixar ele crescer, fez ele adulto. É uma heresia brava. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ouvi um negócio desse. Parecia uma infantilidade, mas chegou uma heresia. Então perceba que coisa absurda. A pessoa cara de ser pastor. Imagina o tipo de coisa que não ensina na igreja dele. Então estou falando de coisas graves. Não é difícil saber o que é um falso mestre. E um pastor, na minha opinião, o pastor tem que ter uma certa... E na minha opinião, não é a palavra, né? Nós temos que ter alguém na liderança que seja maduro. Ele não precisa ter 40 anos para começar, a partir dos 40 ser pastor. Mas ele tem que ter, ainda que seja um pouco mais jovem, mas ele tem que ter demonstrado que tem maturidade, tem vivência, ele conhece a vida, ele trabalhou, sabe? Ele se relaciona com as pessoas aí, ele sabe como... Ele pode não ter sido do mundo como a gente dele, mas ele sabe como é o mundo. Ele não está... O pastor não é um cara que está esfiado nos livros apenas, que se formou num seminário, só sabe de teologia. O pastor tem que ser alguém que conhece da vida. E se ele não for maduro, só teologia também não socorre. Ele vai lidar com o irmão aqui, que é o trabalho de sua família, e ele não sabe nem o que é família, não é casado nem nada. Isso é um perigo. Estou dizendo que não é possível um pastor, por exemplo, não ser casado, ser jovem, e seu ministério vai necessariamente dar errado, não é isso. Mas que a probabilidade de dar errado é muito grande. Ele ainda não tem maturidade suficiente. Como é que ele vai ensinar a aconselhar uma pessoa, por exemplo? Então, ser pastor é muito sério. Por isso que eu oro todo dia, 3 vezes por dia, igual eu devo. Eu estou quase orando 7, para nunca ser pastor. Oferecer um jejum daquele de 48 horas, para nunca ser pastor. Porque se eu já imaginava isso, depois que eu comecei a ler Tito, estudar Tito direitinho, aí no meu eu vou ter que orar dobrado, para Deus me livrar desse negócio. Mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, gente dominada pelos seus apetites, gente dominada pelos seus desejos, e pior, que na ânsia de atender os seus desejos, de
desenfreado dos seus pecados, ele não mede esforços. Ele não vê limites. Na hora de encher o bolso, ele não se preocupa se você vai vender a sua casa e morar debaixo da ponte. Uma fera maligna. Ele vê uma presa. Ele vê a carne. E ele quer comer a carne. Interessa que ele vai pisar para chegar no posto maior. E é assim que transformar a igreja hoje. Transformar a igreja em hierarquia. Tem vai descer, né? O presidente, o pastor, os presbíteros, os diáconos que inventaram um tal de auxiliar. Me pergunta o que significa. O auxiliar, e como eu ouvi de alguém que estava pregando, o povo lá de baixo. Ele disse com essas palavras, eu ouvi daqui de cima e lá de baixo. Até na inocência, eu acho que ele nem reparou a besteira que ele estava dizendo. Hierarquia. A igreja não tem hierarquia. A não ser Cristo. E a igreja, a hierarquia. E ele nem trata como hierarquia, ele trata como um relacionamento. Cristo é a noiva. Nem trata como hierarquia. Ele não trata a gente como hierarquia. Mas a gente trata uns aos outros como hierarquia. E vocês têm que ser subordinados a mim, que eu sou pastor. Você já viram alguma coisa que a gente viu até agora sobre isso? Não. Nada. Ele é apenas uma ovelha, tipo um irmão mais velho. O pastor é o irmão mais velho. Ele não manda no rebanho. Ele guia, pelo seu exemplo, o rebanho. Ele tem uma autoridade, mas a sua autoridade advém, como diz Paulo, de alguém que vela pelas nossas almas. Isto é, por que o pastor tem esse peso de autoridade sobre nós? Porque ele é alguém que nos serve, que cuida de nós. Assim como um irmão mais velho, ou uma mãe, ou um pai que cuida de nós, porque vemos o serviço de amor, cuidado, nós nos submetemos. Não é só porque é pai e mãe, é porque é pai e mãe, também porque eles cuidam de nós. Então nós agradecemos retribuindo com amor e obediência. Essa é a relação, e não de um dono. Pedro diz isso. Não sigam a igreja como se vocês fossem donos. Não, vocês não são donos. O Supremo Pastor chamou vocês para cuidar de uma parte do rebanho dele. E ele deu prescrições de como devia cuidar do rebanho. Ai de vós, pastores, se vocês não cuidarem do rebanho direito. Ai do rebanho, se não cuidar do seu pastor. Também. Coisa dolorosa deve ser um pastor não ser lembrado nem no aniversário dele. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Olha, pelo menos no dia do pastor e o aniversário do pastor, vocês não esqueçam. Porque se eu fosse pastor e o outro esquecesse, eu no outro dia não dizia por quê. Eu pedia para sair, porque eu não me considerava importante. Vou ser sempre desprezado. E olha que eu não me importo de lembrar do meu aniversário, mas eu sou só mais um. Mas se fosse pastor da igreja, não é dar um presente, mas pelo menos disser, pô, pastor, parabéns pelo seu aniversário. Seria um negócio muito chato. Nós vimos lá na outra aula que a ideia de cretino, de alguém que mente, que engana, trapaceiro, vem exatamente de creta. Cretense. Você é um cretense. Hoje a gente diz você é um cretino. Então ser cretense não era algo bom. Assim, digo assim no sentido da imagem que eles tinham perante a sociedade naquela época. Era a sociedade mais baixa em termos de popularidade no mundo. E muitos desses cristãos ainda estavam vivendo do mesmo jeito. Também por falta de um líder, ou de líderes sadios. Homens de consciência corrompida. Gente que se entrega ao pecado. Sabe o tipo de gente que ele rouba e ainda acha certo roubar. Ele mente tanto que passa a acreditar na mentira.
Gente que não sabe mais diferenciar na cabeça dele o bem é mal, o mal é bem. Ele não tem mais peso na consciência nenhum do que ele faz. Ele ofende você, irmão. Ofende, maltrata. Aí está certo. Esse nível de gente que eram os pastores dessas igrejas. E é cheio de gente assim também aqui no nosso povo. Basta começar a rodar as igrejas. Não faça isso não, mas basta a gente começar a rodar nas igrejas, na nossa cidade, vocês veriam, começariam a perceber que tudo isso que Paulo disse permanece até hoje. A língua testifica, mas os seus atos negam. Gente, povo que pode até ensinar corretamente, mas você olha para ele e é obrigado a dizer assim. Geralmente os irmãos, muita gente diz assim: irmãos, como diz, né? Faço o que ele diz, mas não faço o que ele faz. Esse tipo de pastor. Ele pode até ensinar o certo, mas ele faz tudo errado. A sua vida é o contrário do que ele ensina. Ele não é um exemplo. Ainda que ele ensine certo, se a vida dele não é exemplo, ele não poderia ser pastor. Não poderia. Eu acho que deveria ser muito criterioso. Só que hoje em dia, como a gente inventou de que nossas igrejas têm que abrir pontos, pregação, congregação e igrejas, em tudo que é esquina, de tudo que é bairro, é assim, parece que é uma competição. Então o que aconteceu? Me parece isso. Você precisa de gente para cuidar dessas igrejas. E como é muita igreja, você não pode ser muito seletivo, porque senão não tem gente suficiente. Então coloca qualquer um. Gente com mau caráter. Gente com a conduta errada. E gente ensinando ou besteira, ou não ensinando, ou ensinando a heresia. Isso é muito sério. Tem que ser repensado isso. Tem que ser repensado. Vale a pena abrir a igreja de qualquer jeito? Talvez ao invés de levar para Jesus, esteja levando as pessoas mais para o inferno, colocando um pastor errado. Falando aqui, um coração doído de quem vê isso aí constantemente. E eu que tenho a oportunidade de permanecer no seminário, agora dando aula, a gente conhece um bom seminário também, porque a gente conhece muita gente. E no nosso seminário que é aberto, gente de tudo que é igreja. E você começa a imaginar que o problema da igreja é só da sua igreja. Só de sua igreja tem os problemas. E você começa a conhecer gente de tudo que é denominação. E você vê os mesmos problemas. Tudo que é igreja com os mesmos problemas. Gente que fala: não, eu vim aqui aprender alguma coisa, porque do meu pastor. Quando diz muita coisa boa, assim, meu pastor não sai nada. Quando não diz meu pastor, só sai coisa ruim. Mas não quer dizer que todo mundo vai para o seminário por isso, não. Eu cito muito o exemplo de Gustavo, que é da igreja congregacional. O pastor dele é um mestre, professor também de seminário, e ele foi incentivado, porque ele também queria ser pastor. Então ele foi para o seminário para aprender a palavra, que já aprendera com o seu pastor, mas queria aprender mais profundamente, e também teve o curso de teologia, para ser pastor. E também tem os bons motivos. Mas muita gente que vai porque não aprende nada nas suas igrejas. Isso a gente pode testemunhar. Vai para aprender alguma coisa. Temos aqui pelo menos 5 passaram pelo seminário. Sabe? E pelo mesmo seminário. Então, podem testificar ou até dizer o que estou dizendo. Nós estamos caminhando. Gente hipócrita. Essa é a palavra. Ensina uma coisa, ensina um caminho, mas não está no caminho. Detestáveis, abomináveis, repulsivos. Essa palavra, né? Desprezíveis. Gente que dá nojo. Gente, olha, tem vontade de vomitar. Imagine Deus. Não só por quem eles são, gente, mas pela desgraça que eles causam no rebanho de Deus. Se eles estivessem perdendo a si mesmos,
Ok. Eles querem o problema deles. O problema é que com eles arrastam muitos. É isso que dá. Ora, você tem raiva tanto que range os dentes contra essa situação. Outras vezes você começa a rir. Porque às vezes é melhor você ser irônico e rir da situação do que chorar. Mas dá um pacote de emoções, assim. Eu parei de assistir, mas antes eu assistia como estudo de caso, esses programas de televisão ditos evangélicos, é estudo de caso. Até para anotar na mente o que eles diziam, né? Poder citar depois, eu não consigo mais, faz muito tempo, pelo menos acho que uns 2 anos, no mínimo, que eu não assisti, nunca mais assisti. Não suporto. Já me saturou. Já está para vomitar. Então eu parei de assistir esse programa. Porque não dá. E você vê multidões seguindo. Multidões. Cada vez que faz um ajuntamento, é 100, 200 mil, 300 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Todos dizendo, isso é um bom pastor. Aí numa crítica de um deles, ele respondeu lá no culto, dizendo assim, são as duas últimas que eu vi, que ele diz assim, me acusam de que eu não ensino a palavra. Aí ele perguntava, vocês aqui, me digam, eu alimento vocês ou não alimento? Povo, alimenta! Aí você vê logo depois ele ensinar Tiago capítulo 1, tudo troncho. Ele não leu a Bíblia, mas distorceu as palavras de Tiago, dizendo o contrário. Acredite, ele ensinou o contrário do que Tiago estava dizendo naquele capítulo. Ele está alimentando, reconheço. O problema é que tipo de alimento ele está dando. Então ele está dizendo que também que eles são desqualificados para qualquer obra. Deles não sai coisa boa. Deles não sai nada que preste. Nada produtivo, nada que edifique, nada que traga vida para aqueles que ouvem. Nada. Quando não é algo vazio, é veneno. Porque quando fala besteira, ainda vai lá. Nem edifica, nem prejudica. Mas quando traz veneno, e quando o pastor não defende o seu rebanho desse tipo de gente, lá o animal sacrificado, os vegetais da terra, desculpe, de Abel, os vegetais da terra cultivados por Caim, não tem valor menor ou maior em si mesmos. Não é porque foi um animal sacrificado que valia e o dele, que era verdura, fruta, não valia. Não era isso. Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque o seu coração era mau. Do que adianta a gente oferecer grandes louvores a Deus? Fazer um espetáculo de culto. Orar 3 horas por dia. Fazer jejuns que a gente chega de maio. Se o nosso coração é maligno, cheio de pecado, a gente não busca santidade, agradar a Deus, ter nossa vida reta, a gente não busca amar nossos irmãos, a gente não busca conhecer a doutrina correta. Pode ser o sacrifício que você quiser fazer, você pode vir de sua casa e dar. Paulo diz até dar o corpo para ser queimado no lugar de outro que ia morrer, você morre por ele. Nada disso vale em si mesmo. Ele disse lá, se não for movido por amor, não tem valor. Eu digo aqui, se não for proveniente de um coração puro não é que é perfeito, sem pecado, não. Coração de alguém que teme a Deus, que busca andar nos seus caminhos, agradá-lo, não interessa o tamanho do sacrifício, ele nada vale. Porque, na verdade, o valor está no coração do ofertante. E não na oferta em si. Por isso que a viúva que dá a moeda e o cara que dá um maço de nota de 100,
não é só porque ela deu tudo que tinha, é porque ela deu com uma motivação de um coração que ama a Deus. E ele se deve para se mostrar. Tudo está no nosso interior. Jesus disse, o que é impuro? Se não é impuro, aquilo que na verdade provém de um coração impuro. Isso não tem a ver puro ou impuro o que você come, ou como você come um alimento. Mas, na verdade, até você alimentar, se for de um coração impuro, até você alimentar será impuro, independentemente do que ele está comendo. Por isso que quando estavam fazendo a festa da ceia, a festa ágape, a festa do amor, a igreja se reunia uma vez por semana, tinha aquele jantar, e todo mundo estava ali, quem tinha alguma coisa levava, quem tinha pouco levava pouco, quem... Não fala do pregador, mas fala do pregador depois. Então tudo tem que partir de um coração puro. Então eu vou agora nesse final apenas resumir, até porque muitas coisas se tornariam repetitivas em relação ao que eu já falei antes, em outras aulas. Então o que eles faziam era impor normas, regras. Comentamos em outra aula, né? Conversamos sobre isso na outra aula, que o Evangelho não constitui-se em cumprir regras de que fazer, do que não fazer, do que pode comer, do que não pode comer, mas o Evangelho constitui-se em arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo. E assim, reconciliar-se com Deus. Passar pelo relacionamento e finalmente em paz com Deus. Viver para a glória dele. E desfrutar também de Deus. De forma que esse povo queria enfiar as regras judaicas para que os cristãos cumprissem. Por que eles faziam isso? Segundo Paulo, na verdade, o seu grande interesse era explorar as pessoas, de forma que eles tivessem domínio sobre as pessoas e pudessem tirar lucro. Paulo disse que eles não mediam esforços para isso. Inclusive, com seu ensino, destruíam famílias. Ou, nós vimos aqui que a gente não dá para entender se ele está falando de famílias ou de igrejas, porque ele diz casas inteiras. As igrejas eram feitas nas casas. Então a gente não sabe se Paulo está dizendo famílias inteiras ou igrejas inteiras. De qualquer forma, a destruição deles era grande. Segundo Paulo, seu interesse, dinheiro. Destruíam a igreja, destruíam a doutrina, destruíam as pessoas para ganhar alguma coisa com isso. Gananciosos. O que Tito deveria fazer? Aí eu vou deter, esse é o nosso último ponto. O que Tito deveria fazer? Tito deveria convencer e calar os falsos mestres com a sã doutrina, evitando que espalhassem falsas doutrinas. Tito deveria combatê-los não com armas físicas, não dando de chicote neles e expulsando da igreja, mas com a própria palavra. Corrigindo, igual Jesus fez com o diabo, quando tentava. Para isso, o diabo chegava para ele e dizia: olha, não é isso que diz as Escrituras? E Jesus dizia: você está interpretando errado. Lembre, as Escrituras também dizem. E ele rebatia, mostrando, na verdade, qual o sentido que a palavra de Deus dizia. Assim também é o líder cristão. Ele deve pegar essas pessoas que estão ensinando errado e mostrar a elas, provar para elas que elas estão erradas no seu ensino, estão erradas na sua conduta. Um primeiro objetivo, defender a igreja, não deixar que esse ensino se enraize. Em segundo lugar, corrigir essa pessoa, trazê-la de volta para o caminho, ou colocá-la, ou trazê-la para o caminho pela primeira vez. Isso também assim, não é no sentido de você é do diabo, sai daqui, não queremos você no nosso meio. Também com o propósito de fazer essas pessoas crerem corretamente, se consertarem dos seus erros, mudarem sua conduta, mudarem seus ensinos, aderirem a uma fé sadia, a uma conduta sadia, de forma que você está ganhando um irmão. Agora, para aqueles que continuem querendo ensinar a seguir e a ensinar,
tentar destruir, porque isso é o que acontece com a igreja, naturalmente, numa doutrina errada. Destruir o evangelho, destruir a igreja não é o pastor. Toda a igreja deve excomungar. Excomungar não é uma palavra católica. É assim, às vezes tem umas palavras que a gente vê, diz assim, isso é católico. Aí não presta, né? Excomungar quer dizer apenas retirar da comunhão. Não reconhecemos você como um cristão. Isso é a última medida e a medida maior que a igreja toma. É apenas o último recurso para a pessoa que não se corrige nunca. E a sua vida e as coisas que ele anda dizendo estão destruindo a igreja. Estão não só destruindo internamente, mas destruindo a imagem da igreja. Os cristãos daquela comunidade ou naquele bairro. Tem que ser tentado ao máximo fazer mudar de atitude, mudar de ensino. Se vir que é impossível, gente, a Bíblia não só nos autoriza, nos ordena. Tira ele da comunhão. Você não é um de nós. Você pode até frequentar o culto, mas você não é nosso irmão. Num mundo onde a gente não pode julgar os outros, isso é um absurdo. Bem, Jesus então estava errado, porque ele foi o primeiro a dizer isso. Ele está falando de um irmão que comete um erro, especialmente contra outro irmão. O irmão chega para ele, irmão, você errou, arrependa-se. Ele não aceita. Você leva testemunhos consigo, ele não reconhece, não muda de conduta, leva para a igreja, ele continua impenitente. Afasta ele. Só que isso parece muito duro. Isso é por bem dele e por bem da igreja. Tito deveria ser firme. E ele deveria ser firme não no que ele pensa, no que ele acha, mas aqui esse pai. Essa é a arma. É a sã doutrina. Não deveria apenas proteger a igreja desse ensino, mas também restaurar esses mestres. Resumindo, mestres fiéis devem opor-se aos enganadores. Não podem fazer vistas grossas. O pastor tem que defender o rebanho. Eles, esses falsos mestres, por ganância, podem destruir toda uma igreja. O líder cristão deve combater falsos mestres, em primeiro lugar, tentando não apenas proteger o rebanho de Deus. Isso é o primeiro passo. Mas também convencer e levar à conversão aquele que propaga os falsos ensinos. Deve ser um ato disciplinador, mas sempre conduzido por amor. Ele também tem que ser amado. O falso mestre tem que ser amado no sentido de buscamos o benefício dele, a mudança dele. Trazê-lo à doutrina sadia. Mas esse amor não pode suplantar a verdade. A gente não pode deixar a doutrina, a palavra, ser corrompida por causa de um suposto amor. Porque senão você não está amando a Deus, nem sua palavra, nem o rebanho de Deus. Então, ele tem que ser amado, mas esse amor tem que ter um limite. Apesar de serem tão ruins, Paulo crê que o Evangelho de Cristo também é capaz de transformar esses homens. Nós não podemos simplesmente reputar como se eles são do diabo e vão terminar no inferno, que queime lá a pretinha. Assim que o nordestino gosta de dizer esse negócio, né? Gente, nosso grande desejo deveria ser que Deus os convertesse. E não que Deus os destruísse. Para o bem de todos que os seguem, que deixem de seguir. E para o bem dele também, gente. Esse é um coração cristão. Que espera que o falso mestre entre nos eixos. Esse tem que ser o nosso maior desejo. E por último, eu trouxe também uma reflexão. Assim como em Creta, naquela época, no Brasil também a corrupção parece que é cultural. A corrupção parece que se propaga em todos, desde uma fila, que parece que o brasileiro gosta, tem que furar a fila para levar vantagem, até o Senado Nacional, Congresso, melhor dizendo, Senado e Câmara. Parece que a corrupção é
Generalizado. Creta também era. Creta também tem as mesmas coisas. Desde pequenas questões até aquelas implicações nacional na sociedade. Vê-se uma ética egoísta. As pessoas passam a conduzir a sua vida pensando só no próprio umbigo, usando os outros como meios de obter lucro, ou como obstáculos a serem destruídos para alcançar a felicidade. Individualista se leva a vantagem de tudo sobre todos. O cristão não pode ter os vícios de sua cultura, especialmente vícios reprovados, inclusive pelos não cristãos. Muito pior que um político corrupto é um político crente corrupto. Muito pior. Pior ainda é um político crente corrupto que diz aos outros que devem andar de forma justa, que prega nas igrejas, que passa uma imagem de moralista, de dono da verdade, combatendo certas categorias de pessoas, quando ele não tem nenhum pingo de moral para falar. Além de tudo, hipócrita. Então nós não, eu estou falando no sentido lá de um político, de repente, mas isso serve para cada um de nós. A nós é requerido que andemos como filhos do rei. Mateus 5, 6 e 7, tem uma boa lida. Como é que se conduz? Quem são esses que foram alcançados pelo reino de Deus? Eles não são pessoas comuns. Eles não pensam como as pessoas pensam. Lembra de Romanos 12, quando eu comentei aqui da outra vez, para encerrar? Transformem as suas mentes pela renovação que o Evangelho produz. E nós vimos que o que significa, no final das contas, ter a mente renovada, segundo Romanos 12. Deixar a ética egoísta para trás e passar a servir nossos irmãos. Deixar de se colocar no centro de tudo tem que levar vantagem, tudo tem que se dar bem e passar a pensar também nos outros. Isso é ser renovado pelo Evangelho. Isso é o que esses líderes não tinham. Que esses líderes aí, que são iguais, os que são iguais, não têm. Mas que cada um de nós tem que ter. Por último, nós vamos ver na próxima aula. Deixa eu só. Uma liderança. Nós vimos uma liderança que guia o rebanho, por seu exemplo. Nós vimos agora uma liderança que protege o rebanho. E na próxima aula nós vamos falar de uma liderança que alimenta o rebanho, que edifica a casa de Deus, que faz a gente crescer, o povo de Deus melhorar, amadurecer na fé. E também veremos alguns motivos, algumas motivações para tudo isso. Ou seja, na próxima aula nós tentaremos chegar até o versículo 16. Aliás, desculpem, na verdade nosso foco será a partir do capítulo 2, certo? A próxima aula nós vamos focar no capítulo 2. Eu acho que 2 aulas a gente consegue abordar esse capítulo 2, depois talvez mais uma no capítulo 3, e a gente, mais uns 3 aulas a gente encerra. Ok, gente?